para descansar e podemos estar aqui reunidos, né? Juntos, então, vamos começar o louvor cantando Em Mim, o CD Jovem. Vamos cantar com alegria, com gratidão a Deus por mais essa semana. Meu Senhor, cantar em teu louvor, toma meu coração, dá-me o teu perdão. Senhor, aviva tua obra agora em mim, dá-me as palavras para que eu fale de ti. Vem, habita meu ser com tua graça e amor, que eu esteja em teus braços por onde for. Senhor, aviva tua obra agora em mim, que o mundo veja meu amor por ti e que te reconheça como único Deus e encontre enfim salvação. Senhor, aviva tua obra em mim. Quero, meu Senhor, falar do teu amor, quero testemunhar do que tens feito em mim. Senhor, aviva tua obra agora em mim, dá-me as palavras para que eu fale de ti. Vem, habita meu ser com tua graça e amor, que eu esteja em teus braços por onde for. Senhor, aviva tua obra agora em mim, que o mundo veja meu amor por ti e que te reconheça como único Deus e encontre enfim salvação. Senhor, aviva tua obra em mim. Senhor, aviva tua obra agora em mim. Amém. Agora vamos cantar Brilhar em Mim. Brilhar fortíssimo. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a mulher com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo de
possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. É quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Aqueles que puderem agora, coloquem-se de joelhos, nós vamos falar com Deus. Ó Senhor Jesus, agradecidos a Ti somos, Pai, por mais essa semana que tivemos e chegamos até aqui, até a sexta-feira, mas não por forças próprias, porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Obrigado por mais uma vez abrir essa casa de oração para receber a nós, meros pecadores e falhos. Mesmo assim, o Senhor nos aceita, o Senhor nos recebe de braços abertos, Pai. E o nosso pedido, de acordo com esse último hino, é que nós possamos, Pai, brilhar por Ti em qualquer circunstância, em qualquer ocasião, com os nossos atos, nossos gestos, nossos pensamentos e palavras, Pai. Por favor, guie nossas palavras, guie todas as nossas ocupações, nós colocamos nas Suas mãos, Pai. Esse culto, nós colocamos a nossa vida e a nossa família, Pai, para que possamos brilhar por Ti com a chama do Espírito acesa em nosso coração. Eu peço inspiração para cada irmão aqui, que o nosso coração esteja aberto para aceitar a mensagem, que também as palavras da pregadora, para que fale inspirada por Ti. Nós agradecemos, Pai, e pedimos humildemente por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, agora chegou o momento de nós cantarmos mais uma vez o nosso hino, tema da semana. Ele reescreve a história. Vou pedir para que você coloque-se em pé e deixe que o Senhor reescreva sempre, cada dia, a sua história. Cante com bastante animação.
que aconteceu. Vejo tanto ódio, tanto desamor, a paz emudeceu. Na cidade do interior, a maldade se espalhou de um jeito. A Bíblia conta, são sinais do fim, e a esperança está na breve volta de Jesus. Ele escreve a história, muda tudo em enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Longe de Jesus o meu esforço é vão, preciso entender. Muitas são as lutas e as provações, eu posso perecer. O pecado destruiu, mas a cruz já construiu de novo. Se pela fé eu aceitar Jesus, por ele vencerei, e o céu então será meu lar. Ele escreve a história, muda todo enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista, vem mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Amém? Podeis nos assentar? Feliz sábado. Feliz sábado. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Quem esteve aqui a semana inteira, além de mim? Eu tinha que vir, né? Tem desculpa. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que aqui estão. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo e soberano Deus, bendizemos o teu nome, Senhor, e te louvamos. Com alegria no coração, Senhor. Quando nós temos um processo de uma semana toda, nós sentimos que alguma coisa muda, Senhor, porque é uma constância, Senhor, em ouvir, em buscar. E é tão bom, Senhor. O Senhor fala, o Senhor muda a nossa história, a nossa maneira de pensar e automaticamente de agir. Nós te louvamos, ó Deus querido,
pela força do Espírito Santo agindo em nós. Nós bendizemos o Teu nome por estar aqui no Santo Sábado também e pedimos a Deus que a Tua presença seja notada, Pai amado, e que o Senhor continue a mudar a nossa história. Amém. Fica conosco, fala aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus, Ele tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E nós temos essa certeza e nós precisamos lutar a cada dia para que esse propósito se cumpra em nós. Nós vimos, inclusive, um dia desses aqui da semana, que a Bíblia fala de uma predestinação, que toda a humanidade foi predestinada à salvação. Mas que cada um de nós vamos ser salvos com o livre-arbítrio de aceitar essa salvação que Jesus dispôs a cada um de nós. Então, se nós aceitarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, os seus propósitos, com certeza, é certo que se cumprirá em nossa vida. Amém. Nós temos a certeza também que Satanás não quer que isso se cumpra. Então, nós temos que estar o tempo todo atentos, porque Deus tem um grande propósito e Ele quer que esse propósito se cumpra em nós, mesmo que Satanás tente. Nós temos que estar nessa parceria com Deus. Quem aqui gosta de filmes, de séries? Você fica comendo porque é sábado, não? Eu confesso para vocês que eu não gosto muito de série, porque a série, você não pode assistir o primeiro capítulo, né? Se assistir o primeiro, acabou. Quer saber todos os outros. E eu não gosto nada que me prenda. Então eu já corto rente, eu não gosto. Começou a me prender, eu não gosto. Gosto de filme, mas confesso que faz tempo que eu não assisto filme. Mas nos últimos tempos, de 2015 para cá, mais de 4,6 milhões de brasileiros deixaram de ler, perderam o costume de ler pelas redes sociais. E o Brasil é o segundo maior em filmes e séries. As pessoas gostam muito. E de filmes bíblicos, os mais reproduzidos são os filmes de Jesus. E o segundo mais reproduzido é o filme de Moisés. Nós vamos falar um pouquinho de Moisés hoje. Eu gosto demais da história de Moisés. Na verdade, eu gosto de todas as histórias da Bíblia, né? Eu costumo dizer que eu não sou pregadora. Eu sou contadora de história. Eu amo contar história. E eu confesso para os irmãos que essa semana, quem conhece meu perfil, né, para ministrar a mensagem, eu me apeguei a duas coisas essa semana. Uma delas foi um conselho do André, esses dias que eu estive lá na casa deles, né, que eu não lembro que eu comentei com o André, ele disse assim, vê o que a irmã Eloy te disse. Então, eu não sou muito de usar papel. O papel me perde um pouco, mas eu usei bastante papel essa semana para mim conseguir seguir os sermões. E a maioria das coisas que eu falei aqui foi tudo o que estava nos livros que Deus deixou inspirados para nós. Então eu linkei, né, os livros com os sermões que vieram prontos para nós. E tem as pinceladas também, né? Só teve um dia, o dia de Maria Madalena. Eu confesso para os irmãos que eu não preguei a pregação que veio para a gente. Aquela pregação que eu formei porque era muito mais profunda do que dava para ter falado. Então, assim, as mensagens foram baseadas exatamente nisso, né? Nos sermões que vieram e também em tudo aquilo que eu estudei através da revelação que Deus deixou através da sua serva. Então, eu louvo a Deus que eu aprendi demais. E aprendi mais que você, né? Porque eu tive que estudar, reestudar, estudar de novo e falar aqui. Então a gente aprende muito. Eu amo esses eventos semanais na igreja. Gosto demais, gosto muito. Já venho aí, né, de umas semanas a gente trabalhando isso, então eu louvo a Deus. Estamos agora na reta final, é hoje, amanhã cedo. Para mim tem sido um grande prazer, tenho crescido muito, tenho visto as coisas de uma outra perspectiva. Então, louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isso. Nós vemos, inclusive, que é impossível virar a página sem perdão, né? Lembra a história de Helena? Helena, nossa amiga Helena. Tantos altos e baixos, né? Ontem nós terminamos a história dizendo que Pedro conversou com Helena e ele
Ele viu uma oportunidade de falar de Jesus para ela. E eles começaram a conversar a respeito de Jesus. E ela, então, começou a ouvir. Ele falou a respeito de como o pecado entrou no mundo. E ele falou com Helena de como Deus havia entrado com a providência e tudo que Deus havia feito. E Helena falou para ele assim, mas eu não sei se Deus vai cumprir mais os planos, os propósitos dele na minha vida. Eu errei tanto. Eu pequei tanto contra o Senhor, eu desobedeci tanto, fiz tantas coisas erradas. E ele explicou para ela que mesmo assim, se ela se arrependesse, se ela pedisse perdão, se ela quisesse realmente que Deus reescrevesse uma nova história, que Deus sempre está pronto para reescrever uma nova história. Então Helena se sentiu sensibilizada, abriu seu coração. E Pedro convidou ela para ler mais a Bíblia, para estudar mais profundamente a Bíblia. E esse é um apelo que eu faço para você hoje. Você que está aqui, você que está nos assistindo, que você possa estudar mais a Bíblia. Não sei nem se está gravando, estou falando, né? Que você possa estudar mais a Bíblia, buscar mais ao Senhor, ouvir mais a sua voz e também falar mais com Ele. Faz toda a diferença na nossa vida. E ela sim aceitou, e eles estudaram por 3 meses. E passados 3 meses, ela já convicta de tudo que Deus estava trabalhando na vida dela, ela se entregou a Jesus por meio do batismo. Amém. E a vida dela, a história dela começou agora a ter um novo rumo. E passados 6 meses, ela se entregou também a um novo amor e ela se casou com Pedro. E eles foram felizes conforme Deus tinha reservado para ela. Porque antes ela tinha agido completamente segundo a sua própria vontade, mas agora ela agia na direção de Deus. Esse é um alerta para mim e para você. Toda vez, eu tenho certeza que você já teve essa experiência. Toda vez que nós agimos a própria vontade, o próprio querer, nós sempre quebramos a cara. Parece que dá certo, mas não dá. E quando nós entregamos nas mãos de Deus, as coisas são diferentes. Pois bem, nós vemos na história de José essa semana que José levou toda a família para o Egito. E conforme a promessa de Deus, Israel cresceu absurdamente naquele lugar, cresceu muito. E aquele faraó que gostava muito de José e que abençoou muito o seu povo por respeito e admiração a José e seu Deus, morreu. E o outro faraó começou a reparar que o povo era muitíssimo. E ele pensou consigo, e se esse povo se revolta? Porque Israel, lembra, foi convidado para ir para o Egito. Israel não foi comprado como escravo. Então Israel não era escravo, mas foi feito escravo. Começaram a oprimi-los tanto, com excesso de trabalho, que eles acabaram ficando escravos. E por tanto tempo ali, Israel cresceu. E o rei, atentando para isso, pensou, se Israel agora, vendo toda essa opressão, se une a outros povos, vai lutar contra nós, vai nos deter. E oprimia cada vez mais, para que Israel parasse de crescer. Israel crescia mais, quanto mais trabalhava, mais filho tinha. E aí ele teve uma ideia. Satanás, ele instiga um decreto, e é feito um decreto para que no parto todo menino hebreu fosse morto. As meninas estariam a salvo, mas os meninos fossem mortos. É claro que nós sabemos que todas essas ações da história vêm direto de Satanás, lá para impedir o nascimento do Messias. E agora nós vemos que, com esse decreto, as parteiras, temendo a Deus, não tinham coragem de matar o bebezinho. Então ele tem uma outra estratégia. Então faz o seguinte, quando a criança nascer e for menino, joga no rio Nilo. Andão e Joquebede, levitas, eles têm um menino. Nós não sabemos o nome dessa criança, porque todo pai, já no ventre, já começa a pensar no nome. E quando nasce, como ele nasceu já sob um decreto de morte, provavelmente os pais colocaram o nome dele que tinha a ver com aquilo, porque era bem assim que acontecia. Mas a Bíblia não fala o nome daquela criança, então a gente vai saber no céu. Quando aquela criança nasceu, qual o nome que foi dado? Porque os pais não iam esperar, não vamos dar nome nenhum, não, que um dia alguém dê nome. Não, ficaram com o bebê e tentaram esconder de todas as formas. E Deus prepara todas as coisas. Mas aconteceu que o nenenzinho já tinha 3 meses e chorava um pouquinho mais e não tinha como esconder aquela criança. E o que aconteceu? A mãe cuidadosamente prepara ali um cestinho, coloca o seu filho e coloca ele no rio Nilo.
Realmente, era para pôr no Nilo, né? Mas ela põe com todo cuidado, atentando para a vida daquela criança, para que ele pudesse ser salvo de alguma forma. Deus conduziu todas as coisas. Deus sempre conduz todas as coisas. Somos nós que não vemos. Deus conduziu, os anjos conduziram aquele cestinho, os anjos conduziram a princesa até aquele rio. Quando a princesa vê aquele bebezinho chorando e olha para aquela criança, ela entende que aquele menininho é hebreu, ela se compadece entendendo que a mãe colocou ele ali para salvar a vida dele. Então ela se compromete agora a cuidar daquela criança. E ela, Miriam, a irmãzinha dele que está ali por perto, na sua estratégia, ela sabiamente vai até a princesa e diz assim: a senhora quer que eu arrume uma mãe hebreia para cuidar dele, para dar de mamar? Eu quero. Ela vai chamar a própria mãe. E Deus, que é Deus que cuida do seu povo, além da mãe poder criar o filhinho nos seus braços que estava jurado de morte, agora ainda recebe salário para isso. É nesse Deus que eu creio. Um Deus que cuida, que providencia tudo. O problema é que a gente espera tanto em nós mesmos que não vemos tantos milagres acontecendo. Mas Deus providenciou tudo e aquela mãe pode criar o seu filho. Entre vai e vem com Joquebede de palácio foram 12 anos. E ela ficou 12 anos com aquele menino ensinando toda a lei de Deus, ensinando quem ele era, ensinando que Deus tinha um propósito para a vida dele, ensinando que Deus tinha um propósito de libertar o seu povo. E com 12 anos ele vai definitivamente para o palácio. Lá no palácio ele é instruído pelos melhores mestres da nação. Provavelmente um futuro faraó. Ele é instruído e ele fica lá. Um dia ele presencia uma briga entre um hebreu e um egípcio. Os anjos do Senhor já haviam mostrado que agora ele já tem 40 anos. Durante esse tempo que ele fica no Palácio Real, os anjos mostraram para Moisés que ele seria o libertador de Israel. E na hora que ele viu aquela briga, ele pensou consigo: vou começar agora mostrando, né? Já vou mostrar já a que veio. E ele mata o egípcio, atestando ali quem era o povo dele, de que lado ele estava, mas não controlando as suas emoções, domínio próprio, achando que Deus ia levantar ele do seu próprio jeito. Mas ele precisava aprender muito. E Deus precisa tirar ele dali para que ele aprenda. Às vezes a gente não compreende isso, né? Estamos tão acomodados onde estamos e não percebemos, e até às vezes quase blasfemamos quando as coisas mudam e a gente não entende que Deus precisa nos tirar de um lugar para tratar conosco. E agora Moisés, ele sai daquele lugar fugido, porque ele sabia que Faraó estava procurando para matá-lo. Mas ele também não se importou com aquele lugar, nem com as glórias daquele lugar. Ele precisava aprender. Ele precisava entender que Deus queria libertar o povo, mas Deus queria libertar o povo pelo seu poder, e não pela força, pela violência, pela influência de Moisés, ou pela força de Moisés. Deus leva Moisés para as terras de Midian, para um lugar deserto, e de um grande guerreiro, um príncipe guerreiro, Deus transforma ele num simples pastor de ovelha. Às vezes, para muitos é tão difícil, né? A aparência de uma queda, sair de um cargo tão elevado para um cargo tão simples. Mas às vezes nós só vamos nos conhecer quando Deus nos tirar do alto e nos colocar realmente no caminho de humilhação. Moisés agora, Deus começa a tratar com ele, de dentro para fora, naquele lugar. Deus trata com ele ali com as ovelhinhas. Deus conduz ele. E aquele deserto foi a escola preparatória para Moisés um dia voltar e realmente libertar o seu povo, mas agora pelo poder de Deus. O que Deus fez por Moisés, jamais toda a pompa e todas as escolas do Egito poderia ter feito por ele. E é exatamente no deserto que Deus foi tratar com ele.
Moisés precisava compreender o seu chamado. E nós também precisamos compreender o nosso chamado. Eu não concordo com esse negócio de batiza, já joga no cargo, de a pessoa ainda não sabe nem quais são as qualidades, o que ela vai fazer ou não vai, e já dá alguma coisa para ela fazer sem saber que a aptidão dela é aquela. E a gente se sente frustrado muitas vezes, porque se o negócio não flui, parece que nós somos incompetentes. Mas se você estiver num lugar que Deus não te colocou, não vai fluir mesmo. Eu me lembro que eu prego faz muitos anos, e você não tem noção como eu já me senti frustrada. Porque vocês sabem o que eu falo mesmo, né? Eu nunca vejo ninguém falando que foi salvo ou batizado porque eu através de mim. Sério? Eu nunca vejo ninguém falando assim: Débora, você é minha mãe na fé. Débora, eu aceitei Jesus porque eu te ouvi. Débora, eu fui batizada por causa de você. Eu nunca ouvi isso. Espero eu ouvir no céu. Mas eu me sentia frustrada. Por isso eu falei: Jesus, parece que eu prego. Eu não vejo acontecendo nada. Aí Deus falou assim pra mim: filha, eu não te chamei para ganhar almas. O quê? Eu não te chamei para ganhar almas. Eu chamei outros para ganhar almas. Eu chamei você para conservar o meu povo dentro da igreja. Aí eu fui entender que a minha pregação, que o meu cuidado, o meu amor, sempre foi para o povo que está na igreja. O povo que já aceitou Jesus. Porque Deus sempre vai ter pessoas para trazer e gente para conservar. Porque não adianta trazer e não ter ninguém para cuidar. E eu ouvi um dia, não sei se foi o pastor Rodrigo Silva, que falou que cada um de nós dentro da igreja precisamos ser um pastor. Que se todos nós entendemos que temos um chamado de pastoreio, ninguém vai estar doente, ninguém vai precisar, porque um cuida do outro. E aí quando eu entendi que eu sempre tive muito amor pelos membros da igreja. Meu negócio é, eu vejo que a pessoa está com um problema, eu sento, eu converso ali, eu e ela. A mensagem que Deus sempre põe no meu coração é sempre: continua, irmão, fortalece, busca, vamos, Jesus está voltando. E aí quando eu entendi qual era o meu chamado, as coisas mudaram, as perspectivas mudaram. Aí eu entendi que Deus vai chamar outros para ganhar almas. E eu estou aqui e espero que você também faça o mesmo papel comigo. E nós estamos aqui para um cuidar do outro. 80 anos, 40 anos ali no Egito. E Deus agora usa 40 anos para tratar com ele. Como a gente não tem paciência. A gente quer tudo para hoje, tudo para ontem, ainda mais agora com rede social, com internet. Pode ver, o nosso cérebro está tão acostumado a tudo tão rápido que um segundo a gente já, meu Deus, o negócio demorado. Não é? É adaptado. Mas Deus tem um tempo para nos tratar, Deus tem um tempo para trabalhar conosco. E Deus tem 40 anos, assim, 40 anos agora trabalha e transforma. E agora sim, preste muita atenção. Moisés está preparado para voltar para o Egito. E agora como libertador. Ele confiou em Deus. Ele volta, ele começa com a liderança. Deus levanta Arão, seu irmão, que quando ele nasceu tinha 3 aninhos. Agora tem 83. E eles juntos confiam em Deus, entregam as suas vidas a Deus. E Deus agora começa a trabalhar. Nós vemos que Deus operou muitos milagres. Deus enviou as pragas, cada uma delas caindo por terra, os deuses do Egito. Deus em todas elas guardou os seus servos. Isso fica para nossa esperança. Um dia minha filha falou: mamãe, a gente vai morrer quando vier as lutas, as pragas. Eu falei: filha, assim como Deus guardou o seu povo lá no Egito, o Senhor vai guardar o seu povo também. Nós vamos ser guardados, por quê? Porque nós confiamos em Deus, porque nós obedecemos a sua palavra. E aí Deus libertou o povo. Deus libertou o seu povo. Agora o deserto é a escola para o povo. Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito acompanhou o povo. O povo levou o Egito no coração. Deus fez milagres, Deus fez maravilhas. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez pão cair do céu.
Deus deu água, codornizes, quando o povo se cansou do maná. Deus mandou codornizes para eles comerem carne. De dia, o Senhor era uma nuvem para cobri-los do sol, do calor do deserto. De noite, o Senhor era uma coluna de fogo. Deus protegeu o povo porque o deserto é cheio de ratos, de ratazanas, de serpentes, de escorpiões. Deus protegeu o seu povo. Mas também quando ele deixou de proteger, as serpentes vieram. Prova esta como Deus protege o seu povo. Deus sempre esteve com eles. Quando nós acreditamos em Deus, quando nós acreditamos no que Deus tem para fazer, os propósitos dele na nossa vida, ele se manifesta e ele age em nosso favor. Amém. Deus age em nosso favor. O povo queria água. Deus disse para Moisés: toca na rocha, bate na rocha com o teu cajado e tira água para esse povo. E ele vai lá, toca na rocha e sai água. E o povo bebe, aquela água fica em abundância. O tempo passou. E nós vemos que Deus tinha uma história linda para esse povo. Os planos de Deus não se frustram na história, mas eles podem se frustrar na minha e na sua vida. Porque depende do livre-arbítrio, da nossa escolha. E agora nós vamos vendo os últimos capítulos sendo escritos nessa história. Quando está próximo já de Canaã, a água cessa. O povo, ao invés de agradecer a Deus, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Precisamos aprender a entender o que é em tudo dar graças. O povo, ao invés de agradecer, começou a murmurar novamente, porque acabou a água. E quando o povo se revolta mais uma vez, preste atenção. Moisés e Arão vão até a tenda, cai com o rosto em terra, ora a Deus. E Deus fala para eles o seguinte: pega o cajado, vai lá, reúne o povo e fala a rocha. O que Moisés tinha acabado de fazer, que eu acabei de dizer? Ele tinha se prostrado, ele tinha orado, pedindo a orientação de Deus. Irmãos, a oração é algo fundamental para a nossa vida cristã. Mas nós precisamos aprender a dividir essa palavra em orar e ação, em orar e vigiar. Não adianta orarmos e não vigiarmos nas nossas ações. Ele tinha acabado de orar, Deus tinha acabado de pedir para ele ir e falar na rocha. O que Moisés fez? Ele bateu na rocha com ira. Nós vamos tirar água para vocês e bateu com ira, povo rebelde, 2 vezes. Meu Deus. O velho Moisés, depois de uma caminhada tão grande com o Senhor, veio à tona. Olha a falta de vigilância. Moisés perdeu a bênção por 1 minuto de ira. Ele tinha acabado de orar, mas ele levantou. Eu acredito, quando nós lemos isso, eu acredito que Moisés orou já irado, já pensando que ele ia falar, mal ouviu o Senhor. Moisés, fale a rocha. Há grandes ensinamentos aqui para nós. Primeiro, quando Deus mandou bater na rocha, ele estava ensinando o povo que Cristo seria ferido. E com a sua entrega na cruz, ele iria fazer jorrar água para o seu povo, porque ele é a fonte da água da vida. Mas quando Deus manda ele falar a rocha, ele estava dando um grande ensinamento agora, que Cristo ia ser morto, ferido e entregue, ofertado somente uma vez, e que após isso era só orar em nome de Jesus, que os rios fluiriam dele novamente. Ele estava lhe dando um grande ensinamento para o povo, para confiar no nome de Jesus. Fale a rocha, que agora não precisa mais feri-lo, ele já foi morto por nós, agora eu só preciso orar em nome de Jesus, e rios de água viva fluirão dos altos céus para mim e para a sua vida. Amém.
Mas ele anula totalmente o simbolismo naquele momento. Ele tira totalmente a santidade que estava naquele simbolismo. E ele deixou de honrar a Deus. É como se ele estivesse falando para o povo: agora eu e Arão vamos tirar a água da rocha, não a mão de Deus. A misericórdia de Deus permitiu que saísse água em abundância. Mas Deus não podia deixar passar batido aquele pecado. Aquela desobediência, aquela desonra que eles haviam cometido naquele momento. Infelizmente, Deus disse: vocês não vão conduzir esse povo à terra prometida. Primeiro, aqui nós já entendemos que Deus deixou muito claro que por mais que separou eles para conduzir o povo, que realmente quem estava conduzindo era o anjo do Senhor. E nós sabemos que o anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Jesus, não é uma semana de oração, uma semana de evangelismo, não é um pastor, não são mensagens dos teólogos. Por mais que nós precisamos disso tudo, mas quem está conduzindo eu e você para o céu é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. E nós precisamos atentar para essa voz. Nós precisamos compreender que a nossa vida está por um triz a perdermos as nossas bênçãos. Eu espero que não a nossa salvação. Nós vimos a semana inteira como a falhabilidade humana trouxe consequências terríveis para as bênçãos que Deus queria dar para o seu povo. Quantas vezes temos perdido bênçãos simplesmente por não atentar para a voz do Senhor e agirmos do nosso jeito. Moisés errou, pediu perdão, foi perdoado. Porém, nem ele nem Arão puderam entrar na tão sonhada terra prometida. Um dia Deus manda ele subir no monte com Arão e seu filho. Com dor no coração, muita tristeza, ele tem que tirar as vestes sacerdotais de Arão e colocar no filho que iria substituir. E Arão morre nos seus braços lá em cima. Quantas pessoas têm se perdido? Quantas ovelhas perdidas na casa do Pai por fazer a própria vontade? Isso é triste, irmãos. A Bíblia nos deixa muito claro que eu e você deveríamos gemer com o Espírito Santo pelas almas que têm perecido. E nós não temos gemido. Nós temos sido prontos a apontar dedos. Nós temos sido prontos a condenar os irmãos que erram. O irmão que erra é o irmão que mais precisa da gente. O irmão que fala é o que mais precisa do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso cuidado. E nós somos os primeiros a condenar. Nós vimos ontem que as atitudes de Davi enfraqueceu o seu reino, a sua autoridade. E por conta dele ter se enfraquecido, ele não repreendeu Amnon quando fez aquilo com a sua irmã. Enfraqueceu mais ainda. E aí as pessoas acharam que poderiam pecar, porque o erro não ia fazer diferença, ninguém entrou com providência. Mas Deus não podia deixar aquele erro. E agora Deus não leva o povo à consequência, mas ele levou a liderança. E ele entrou com providência para que Israel entendesse. E eu e você não precisamos pecar para entender quão terrível é o pecado na nossa vida. Quão terrível é errarmos contra o Senhor. Eu estou passando num processo de deserto com Deus. E porque lá atrás eu não ouvi a voz do Senhor. É terrível. Porque depois precisa haver um processo de perseverança. Um processo de paciência. Porque há um tempo para Deus nos tratar. Mais tarde Deus leva Moisés para o monte. E avisa ele: hoje você vai morrer. Moisés era amigo de Deus. Nossa, amigo de Deus. Isso parece tão distante da nossa realidade, né? Ser amigo de Deus. Ser tão íntimo com Ele a ponto de ser chamado amigo de Deus. Um homem que a Bíblia diz que era o homem mais manso da terra. Próximo a receber a bênção de conduzir uma nação e de entrar numa terra que havia prometido a Abraão lá atrás.
Perdeu a bênção porque se irou pela rebeldia dos outros. Isso é triste. Quantas vezes a gente se ira por causa dos outros? Mas a Bíblia sempre nos ensina a vigiar. A Bíblia nos ensina a aprender com os erros dos outros e não fazer igual. Agora Deus leva Moisés lá para cima. Deus, Senhor, por favor, me perdoa, deixa eu entrar. Mas a misericórdia de Deus permitiu que ele olhasse todas as campinas de Canaã, toda a extensão que ele ia dar para o povo. Ele contempla a terra prometida e a misericórdia de Deus faz com que Abraão contemple a vida de Jesus. Às vezes a gente acha que vai contar toda a história, né, para os nossos antepassados, porque nós estudamos tudo, conhecemos tudo, eles morreram, conheceram tudo. Mas quantos deles que Deus mostrou aquilo que nós nem sabemos ainda? Lá na frente, Deus mostrou para Moisés a vinda de Cristo, o sofrimento de Cristo. Deus mostrou a morte, a ressurreição. Deus mostrou a segunda vinda de Cristo para Moisés. Deus mostrou a terra prometida para Moisés. E depois que Deus fez todo o cerimonial ali que era para ser feito, como um exemplo para nós, mostrar que, mesmo que morrermos no Senhor, nós temos a certeza, vamos falar amanhã sobre isso, nós temos a certeza da promessa da sua vinda. E quantos há, principalmente os nossos filhos, que às vezes nos questionam, porque faz tanto tempo que estamos ouvindo falar da volta de Jesus e ele ainda não voltou. Parece uma eternidade. Quantos anos nós temos aqui? A pessoa mais experiente que tem aqui, quem que é? O Paçoca? Quantos anos você tem de cristianismo, Paçoca? Isso é certo. Vamos colocar uns 50 anos? O que é 50 anos? O que é 50 anos? Eu estou esperando Jesus há 28 anos só. Eu não estou esperando Jesus desde que ele morreu, desde que outras pessoas falaram que ele ia voltar. Eu estou esperando Jesus o tempo que eu entendi que ele veio para me salvar e ele vai voltar. 100 anos é muito pouco para esperar Jesus. Então não temos que reclamar que ele está demorando. Você vai esperar Jesus no tempo da sua vida. E ele vai, mesmo que morrermos em Cristo, ele vai nos ressuscitar. E ele mostrou isso vividamente quando ele ressuscita Moisés. Ele leva Moisés para o céu. E hoje Moisés está no céu, revigorado, jovem, sem mais os traços de morte, traços de doença, traços de velhice, de cansaço. E ele está lá no céu, nos dando a esperança de que podemos ver Jesus nos céus, mas que se partirmos, um dia ele vai nos chamar pelo nome e nós vamos estar para todo sempre lá também, desfrutando não mais de uma Canaã terrestre, mas de um novo céu e de uma nova terra, que nós vamos falar amanhã. O Andrei e a Amanda, se ela conseguir passar neném, vão estar louvando o Senhor agora. Moisés errou, Davi errou. Cada personagem que nós vimos aqui, a Bíblia faz questão de mostrar os seus erros, mas também fez questão de mostrar que se arrependeram. E aqueles que se arrependeram obtiveram o perdão e a bênção de Deus. E um dos arrependimentos que nós temos que ter diariamente é de lembrarmos que somos pecadores e não buscamos ao Senhor tanto quanto poderíamos. E começar agora a escrever uma nova história. Temos o Senhor para nos ajudar. Que Deus nos abençoe. Amém.
deixei de olhar só para a cruz. Eu quero te entregar a alma e o coração. Eu quero cumprir teu querer, Jesus. De errado que eu fiz, por ter me afastado dos ensinos teus pra mim. Perdão, Senhor, por atos e até por intenções, por ter me aquecido no fogo das paixões. Eu sei que a tua graça jamais me deixará. O teu amor infinito Me purificará. Perdão, Senhor, se eu errei. Perdão, Senhor. Perdão se eu deixei de olhar só para a cruz. Eu quero te entregar a alma e o coração. Eu quero cumprir teu querer, Jesus. Perdão, Senhor, se eu errei. Perdão, Senhor. Perdão se eu deixei de olhar só para a cruz. Eu quero te entregar a alma e o coração. Eu quero cumprir teu querer, Jesus. Eu quero cumprir teu querer, Jesus. Que essa seja a nossa oração. Feche os seus olhos. Deus bendito e santo. Oh, Pai amado, como precisamos do Senhor. Amém. Parece que nos perdemos um pouco no caminho, Senhor. Temos vivido a vida como se fosse tão simples, tão normal. Nos ensina, Senhor, a voltarmos, ó Pai, à Bíblia. Voltarmos à realidade, Senhor, do mundo espiritual. Satanás tentando nos destruir a todo momento. Satanás tentando um simples deslize nosso, para se não perdermos a salvação, perdermos as bênçãos que o Senhor tem ainda para esta terra. Nos ajuda, meu Deus. Abre os nossos olhos espirituais. Se o Senhor não poupou o teu servo, um grande homem, ó Deus, por um deslize, não levando em conta tudo que ele já havia feito, o que será de nós, Senhor? Tão falhos, ó Pai, tão pecadores e praticamente tão distantes da realidade da vida espiritual que o Senhor quer para o teu povo. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, por tanta negligência espiritual que temos vivido, por orar tão pouco, Senhor, por ler tão pouco a Bíblia e conhecer tudo que o Senhor deixou para nós não pecarmos contra Ti. Mas como igreja,
Nós temos a esperança de que o Senhor nos sustente, que o Senhor olha para os corações que se voltam para o Senhor, se despertam para uma vida mais fervorosa na Tua presença. E nós queremos andar assim, Senhor, a cada dia despertos, ó Pai. A cada dia, Senhor, sendo tocados por Teu Espírito. E cada dia sendo escrito um novo capítulo na nossa história. Um capítulo de vitória, de uma vida íntima e estreita na Tua presença, a ponto de sermos chamados Teus amigos. Amém. Continua nos abençoando como igreja, continua nos fortalecendo e nos abençoa, Deus querido, nesta noite e que possamos estar amanhã pela manhã. Continuar este culto de adoração ao Teu santo nome. Amém. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que pode trazer bênçãos como um rio de águas vivas. Amém. Louvamos por tudo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em vocês.